Eu quero trazer uma mensagem hoje para nossos corações com o tema: Deus não perdeu o controle da sua história. Aleluia. Glória a Deus. Você acredita nisso? Deus não perdeu o controle da sua história. Está tudo certo. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Isaías capítulo 55, versículo 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos dos vossos corações. Vou ler na minha versão. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e se fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, bendizemos o teu nome, e sabemos que tudo, Pai, está no controle do Senhor. Nós, de nós mesmos, não temos nada a oferecer, mas a tua palavra está aqui diante de nós, e o teu Espírito Santo já tem ministrado, Pai, esta porção no meu coração, que eu tenha capacidade de transmitir para o teu povo, ó Deus amado, aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós lemos o livro de Isaías, ele está aqui falando principalmente ao povo de Israel, especialmente os judeus que seriam levados para o exílio da Babilônia. Olha, interessante. Embora Isaías tenha vivido cerca de 150 anos antes do exílio, né? Isaías viveu 150 anos antes do exílio, mas ele profetizou para o povo que iria viver aquele momento. Deus revelou ao profeta a futura condição do povo e a restauração que viria depois. Então Isaías foi um profeta que profetizou também para um povo que iria ser cativo há 150 anos depois da sua morte. Quer dizer, ele viveu 150 anos antes de acontecer o cativeiro. Então ele está aqui profetizando principalmente para esse povo. Quando nós vamos ler o livro de Isaías, no capítulo 40 até o capítulo 55, Deus consola Israel, Deus prometendo libertação, perdão e restauração. Porque o povo estava exilado, o povo estava vivendo lá no cativeiro da Babilônia, e eles estavam com certeza amargurados, tristes, porque eles estavam vivendo em cativo. Já no capítulo 55, é um convite de Deus para que Israel volte a confiar nele. Agora você imagina só, um povo que foi levado cativo, saiu da sua terra, e agora estão vivendo isolados lá na Babilônia, escravos, e agora Deus, através da palavra de Isaías, ele leva o povo a crer que Deus não esqueceu deles. Deus está dizendo para eles: não esqueci de vocês. Eu tenho um plano de restauração. Eu tenho um plano de um novo tempo para vocês. Então Deus, através de Isaías, traz esta convicção no coração do povo. O povo havia experimentado fracassos, como nós sabemos, porque eles estavam escravizados, disciplina, sofrimento, mas Deus assegura que o seu plano não havia falhado. É isso que ele está querendo dizer aqui nesses versículos para o povo de Israel. Olha, o meu plano não falhou. Apesar de vocês estarem em cativeiro, o meu plano não falhou. Por isso que Deus, ele cuida da nossa história. Amém? Israel olhava para a circunstância e via só dificuldade. Israel não estava realmente, em alguns momentos da história, você vai ver na Bíblia, alguns salmos, eles estavam cansados, deprimidos. Por quê? Porque eles estavam isolados, estavam cativos. Deus, porém, os convida a olhar para os seus pensamentos. Esse texto que nós lemos, Deus chamando o povo: olha, se os meus pensamentos são mais altos
do que os seus pensamentos, os meus caminhos são mais altos. A minha palavra, ela se cumpre. Então Deus traz o povo de Israel a esse entendimento. Da mesma forma, nós também enfrentamos momentos, agora trazendo para a nossa realidade. Da mesma forma, nós também enfrentamos momentos em que nós não entendemos o que Deus está fazendo. Às vezes acontece, espero que não seja só comigo. Às vezes tem momentos da nossa história, da nossa vida, que parece que tudo está errado. Parece que tudo está virando de cabeça para baixo. Nós não conseguimos entender. E esse texto leva nós a crer que os pensamentos de Deus são mais altos, que a palavra do Senhor tem poder. Ele cumpre a sua palavra. O que nós precisamos, olhando para esse texto, é confiar na promessa do Senhor. Há situações em que a resposta demora. Não tem aquela oração que você ora 1 ano, 2 anos, 3 anos e vai orando, e a resposta não chega. Há situações em que as promessas parecem distantes e os processos são dolorosos, sim. Tem momentos da nossa vida, né, meu Carlinhos, que eu diga, né, meu Carlinhos? Tem momentos da nossa vida que parece que as coisas não vão fluir, mas a palavra de Deus está nos instruindo essa noite. Olha, fique calmo, porque os meus planos são melhores, os meus sonhos são melhores, os meus caminhos são melhores, tudo que Deus tem para nós são melhores. Nesses momentos, meus irmãos, Isaías 55 nos ensina 3 frutos, ou melhor, 3 atitudes que surgem quando aprendemos a plenamente no Senhor. 3 maneiras que nós vamos aprender a confiar no Senhor, mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando tudo parece ir de água abaixo. Isaías 55, do versículo 8 ao 11, vai nos ensinar 3 coisas importantes. A primeira delas, Deus não perdeu o controle quando não entendemos o seu caminho. Às vezes nós pensamos que Deus perdeu o controle quando nós não estamos entendendo o propósito, nós não estamos entendendo, não está muito claro para nós aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está nos direcionando. Eu estou dizendo para você, aquilo que está aqui na palavra, Deus não perdeu o controle. Ele simplesmente está agindo conforme a sua onisciência, a sua onipotência. Ele está agindo conforme a sua vontade. E Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você. Pastor, o que eu tenho que fazer? Orar, confiar, obedecer, esperar, ter paciência, não precipitar. Deus sempre tem um plano. E dentro do plano de Deus sempre também tem aqueles momentos de provas. Tem aquele momento que Deus vai te provar para que você seja mais fortalecido ainda. As provas não é para te desanimar. Se você entende aquilo que Deus está falando, se você ama Deus, se você ama a palavra, se você entendeu o propósito, você passa pelas provas dando glória a Deus. Você entende que você está dentro de um processo. Você entende que Deus, Ele não perdeu o controle da sua história. Você entende que Ele está caminhando junto com você. Você entende que Ele está aplanando os caminhos. Ele está tirando os espinhos. Você entende que Ele está tirando os montes, deixando o caminho mais plano para que você possa caminhar. Deus faz isso quando nós confiamos nele. No livro de Isaías, 55, versículo 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Às vezes nós pensamos coisas horríveis sobre Deus, e às vezes nós pensamos coisas horríveis sobre nós mesmos, sobre o sistema, sobre o mundo que nós estamos vivendo. Mas às vezes, ou não, com certeza Deus está olhando para lá e fala: meu filho, esse pensamento seu está fora da caixinha. Não é isso que eu estou pensando. Na minha cabeça, Deus falando aqui, estou conjecturando, está tudo certo, está tudo sob controle. O que você está vendo aí, está pensando que está tudo errado, para mim está tudo certo, porque eu escrevi essa história. Aleluia. Deus não perde o controle. Nós só percebemos, ou melhor, só sentimos que está fora do controle quando nós não estamos alinhados com a palavra do Senhor. Quando nós estamos alinhados com a palavra do Senhor, nós entendemos que tudo aquilo que nós estamos vivendo no mundo hoje estão se cumprindo, profecias se cumprindo, porque Jesus está às portas. A Bíblia diz que
por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Quer dizer, quanto mais vai se aproximando o tempo de Cristo voltar, mais a iniquidade vai aumentando, mais o pecado vai aumentando, mais as pessoas vão esfriando, ao ponto de Jesus dizer na sua palavra: será que eu encontrarei fé naquele dia, no dia que eu voltar? Será que eu vou encontrar fé no meio do povo? Quer dizer, a tendência é as pessoas esfriarem. Por quê? Por causa das perturbações, das perseguições, das lutas, da dificuldade. Mas Deus, Ele não esquece do seu povo, aleluia. Deus não esqueceu da sua história. Deus tem um plano traçado para você. Às vezes, quando nós pregamos domingo, às vezes nós temos a tendência de sair fora um pouco dos trilhos, dos caminhos do Senhor, mas Deus traz nós de volta, porque Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que está sempre levando nós ao lugar certo. É como os pastores cuidam das ovelhas, aqueles cachorrinhos, não sei o nome deles, que cuidam das ovelhas. Eles vão guiando as ovelhas até chegar no seu destino. Deus vai nos guiando. Às vezes nós saímos pelas beiradas, nós saímos pelos lugares estranhos, mas o Espírito Santo vai nos levando até o lugar certo, porque Ele te ama. Ele tem um propósito na sua vida. Por isso que Ele está dizendo: os meus pensamentos são melhores, são mais altos que os pensamentos de vocês. Vocês têm que crer nisso. Deus não perdeu o controle quando não entendemos o caminho do Senhor. Israel não conseguia compreender como Deus poderia transformar aquele momento, aquele sofrimento em restauração. Eles não podiam entender, na cabeça deles talvez não funcionasse muito bem. Você imagina só, você está em um país escravo, e aí tem uma profecia falando: ó, Deus vai mudar, Deus vai restaurar. Na cabeça de muitos isso não encaixava, porque eles estavam vivendo uma realidade diferente. Eles estavam longe do seu país. Talvez aconteça na mesma coisa conosco. Muitas vezes julgamos a obra de Deus apenas pelo aquilo que nós vemos presente. Às vezes nós julgamos o Deus Todo-Poderoso por aquilo que nós estamos vendo agora, ou aqui agora. Mas nós temos que olhar lá na frente, aquilo que Deus tem preparado lá na frente. A obra de Deus é como plantado uma semente. Ela não produz o fruto imediato. Tem um processo, como nós falamos aqui domingo. Há um processo de Deus. Então, quando nós confiamos em Deus, nós cremos que tem um processo. Nós não podemos tomar decisões baseadas naquilo que nós estamos vendo no imediato, aqui e agora. Não, Deus tem tempo para todas as coisas, aleluia. Deus conhece o caminho que não conseguimos enxergar. Às vezes, pessoas desanimam porque não estão entendendo o processo, mas a palavra de Deus está dizendo para nós: olha, Deus conhece o caminho que nós não conseguimos enxergar. Ele sabe de onde Ele está te levando. Abraão, quando ele saiu da sua terra, a Bíblia diz que Deus disse para Abraão: olha, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não deu um endereço para Abraão, mas Deus sabia o local. Então Deus, quando nos guia, nos manda fazer, Ele já tem o endereço. Eu preciso crer que Deus, Ele tem o controle da nossa história. Ele não perdeu o controle da sua história. Deus sabe o que está fazendo. Em Provérbios, no capítulo 14, e no versículo 12, a palavra de Deus diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Às vezes nós, como decidimos tomar as nossas próprias decisões, como diz o texto, há caminhos que para nós homens parece direito, mas na realidade, se nós estamos fora do plano de Deus, fora da direção de Deus, esse caminho no final dele é morte. É por isso que nós precisamos confiar que nosso Deus, Ele não perdeu o controle da nossa história. Ele está dirigindo os nossos passos, amém? Ele está caminhando, levando você ao destino final. Ele tem uma bênção, Ele tem uma vitória para você lá no final. Nós não podemos ficar pela beira do caminho. Não podemos ficar isolados. Nós precisamos buscar ao Senhor em todos os momentos. Queridos, Deus dirige as pessoas. Ou melhor, Deus dirige os passos daqueles que confiam nele. Se você confia no Senhor, Ele está sempre dirigindo os seus passos. Pastor, onde está escrito isso? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quer dizer, não confie em você mesmo. Reconhece-o, o Deus,
em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Quando nós confiamos, Ele dirige os nossos passos. Quando você está sendo guiado por Deus, Ele tampa os buracos. Ele coloca ponte onde precisa colocar ponte. Quando você está sendo guiado por Deus, Ele vai te livrar do maligno, Ele vai te livrar da perseguição. Quando você confia em Deus, os teus passos estão sendo guiados. Mesmo às vezes você não entendendo completamente, mas se você for humilde e dizer: Pai, eu não estou compreendendo, me ajuda a compreender, o Espírito Santo vai te guiando, vai te guiando, vai te guiando, até você chegar no destino final. Deus trabalha, meus irmãos, mesmo quando não entendemos. Diga assim: Deus trabalha, mesmo quando não entendemos. Tem momento que parece que as coisas vão desabar, né? Porque você acha: não entendi nada, o que vai acontecer agora? Mas se o seu coração está sendo fiel ao Senhor, no sentido assim: Senhor, eu preciso entender, eu quero entender o meu chamado, eu quero entender a palavra, Senhor, me ajude, eu não estou entendendo o que o pastor está falando, o que a palavra está falando. Se você se colocar nessa condição, o Senhor vai te ajudar. Deus trabalha mesmo quando nós não entendemos. Se Deus vê fidelidade no seu coração, Ele vai te ajudar, Ele vai iluminar o seu coração. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes você não está compreendendo, às vezes está difícil para você lá em casa, às vezes lá no trabalho está difícil, mas você está dentro de um propósito de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, as coisas estão ficando ruim, está escurecendo. Mas se você está ligado em Deus, se você está buscando ao Senhor, Deus tem um projeto, Deus tem um plano, não tem nada errado, porque Ele não perdeu o controle da sua história. Ele sabe o que está fazendo. Ele vai iluminar você, Ele vai tirar toda dúvida do seu coração. Bem-aventurado, querido, aqueles que confiam no Senhor. Deus, o versículo continua assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, em primeira análise aqui dessa reflexão, Deus não perdeu o controle quando não entendemos o seu caminho. É difícil às vezes entender tudo de uma vez, mas se você entregou a sua vida para Jesus, creia que Ele vai devagar, Ele vai esclarecendo para você, vai iluminando a sua mente. O importante é você estar ligado em Deus, o importante é você ser fiel a Deus, buscar o Senhor todos os dias. E uma pergunta que eu faço para nós nessa noite: estamos confiando nos pensamentos de Deus ou apenas naquilo que consigo compreender? A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. E a pergunta que eu faço é: você está confiando nos pensamentos de Deus? Naquilo que Deus tem para você? Ou você está apenas confiando naquilo que você compreende? Às vezes aquilo que nós compreendemos não é o suficiente. Crer naquilo que Deus tem, a revelação de Deus é muito maior. Talvez aquilo que nós compreendemos não é exatamente tudo aquilo que Deus tem para revelar para você. Então, se você tem qualquer dúvida, fala: Senhor, eu quero compreender tudo que o Senhor tem para mim. Não tome nenhuma decisão precipitada. Deus tem coisas maravilhosas para entregar para você. Os pensamentos de Deus são mais altos. Os planos de Deus são mais altos para nós. Aleluia. E o diabo sabe disso. Nós precisamos entender que nós vivemos em uma luta constante entre o governo das trevas e o governo da luz, entre a carne e o espírito. A carne sempre vai tender para as coisas da carne, para as coisas que agradam o diabo. Mas quando nós compreendemos que isso agrada o diabo, nós vamos fugir daquilo, nós vamos resistir àquilo, porque é isso que ensina a palavra: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas quando nós compreendemos, querido, que orar faz bem para nós, que ler a palavra faz bem para nós, que jejuar faz bem para nós, quando nós entendemos que fazer reflexões, orar, meditar na palavra, isso faz parte do alimento espiritual. Você fazendo isso todo dia, você vai fortalecer o seu espírito, a sua carne não vai vencer, você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus não perdeu o controle enquanto estamos no
processo. Enquanto nós estamos no processo, aquilo que nós começamos a falar, as coisas parecem que vai desabar. Eu falo isso porque às vezes eu vivo esses momentos difíceis, mesmo sendo pastor, mesmo servindo a Deus, mesmo orando a Deus. Às vezes a dificuldade bate na minha porta, bate na porta de todos. Mas quando eu tenho a palavra, como nós lemos aqui, que os pensamentos do Senhor são mais altos, e a palavra de Deus vai dizer lá no versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra. Quer dizer, tem um objetivo. A chuva e a neve, elas não descem por acaso. Elas descem porque elas têm um propósito. Qual é o propósito da neve e da chuva? Regar a terra, fazer prosperar a terra, dar o fruto na terra, fazer produzir a erva, aleluia, e fazem produzir e brotar para dar semente ao semeador e pão para que come. Da mesma forma, é a palavra que está no nosso coração, que é colocada no nosso coração. Ela não volta vazia, segundo a palavra. É por isso que eu tenho que crer, meus irmãos. Deus não perdeu o controle quando nós estamos no processo. No processo, às vezes, é difícil. No processo, às vezes, nós queremos desanimar. No processo, às vezes, o inimigo joga ciladas e você fica desanimado. Mas é no processo, se você clamar, Deus está ali. Porque a palavra de Deus continua sendo viva e eficaz. Aleluia. É mais penetrante do que a espada de dois gumes. Segundo Hebreus, capítulo 12, se não fala a memória, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e medulas. Quer dizer, ela faz a sua obra completa. A palavra de Deus tem poder. Amém? É por isso que você não pode perder o controle, achando que Deus perdeu o controle da sua história. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo e continuará fazendo para que o nome dele seja glorificado. A restauração prometida não aconteceria imediatamente. Haveria um processo. Com Israel estava há 70 anos. Assim como a chuva precisa de tempo para produzir a colheita, Deus estava trabalhando silenciosamente para cumprir o seu propósito na vida do povo de Israel. 70 anos não são 7 dias. Já imaginou 70 anos escravos? Mas Deus tinha uma promessa para eles. Talvez você esteja vivendo um tempo já longo, esperando a promessa. Também vivemos nesses processos, nem sempre vemos o resultado imediato, nem sempre é aqui e agora, mas Deus está dizendo para nós: se mantenha a obediência, porque eu vou cumprir a minha palavra, assim como Ele cumpriu no povo de Israel. O povo de Israel saiu sim, depois de 70 anos do cativeiro, eles foram novamente para a terra prometida. Deus cumpriu a palavra no coração deles. Deus, querido, só quer que nós sejamos temente a Ele. Deus só quer que você entenda que Ele tem um plano maravilhoso para você. O plano de Deus é para nos abençoar, não para nos causar dano. Jeremias fala isso. E muitas vezes nós desesperamos, porque nós não vemos o resultado imediato. Nunca foi, nunca será assim imediato. Nós precisamos confiar na promessa. Nós precisamos confiar que Deus tem um plano. Deus age no tempo certo. Deus tem um tempo para todas as coisas. Não é isso que diz lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus fez formoso o seu devido tempo. O tempo de Deus é formoso, o tempo de Deus é exato, é certo. Não tem nada errado, a sua história está sendo conduzida por Deus. Talvez você está ouvindo assim, a minha história. Talvez você agora, o Espírito Santo está levando você a pensar há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 20 anos atrás. Quem era você? Quem é você hoje? Eu tenho história para contar. Eu tenho muitas bênçãos para contar da minha história. Se eu contar a minha história de 20 anos atrás, ninguém aqui vai acreditar. Quando eu chego lá nos meus parentes, as pessoas olham para mim e não acreditam aquilo que Deus fez na minha vida. Aquilo que Deus mudou em mim, uma pessoa neutra como eu era. Uma pessoa que tinha vergonha de tudo. Mas Deus me levantou
para ser um atalaia dele, para ser um pregador da tua palavra. Então eu tenho como base daquilo que eu estou falando, Deus mudou a minha história. E a minha história está no controle de Deus. Talvez você esteja aqui hoje pensando, mas será que a minha vida vai mudar? Vai, já está mudando, já mudou, aleluia. Só o fato de você estar aqui, nós estarmos aqui, já existe uma mudança extraordinária. Porque Deus tem um plano também na sua vida, na vida de todos aqueles que estão aqui. Ele não perdeu o controle da sua história. E às vezes, a circunstância leva você a pensar que Deus esqueceu de você. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, eu vou dar continuidade àquilo que eu comecei. Eu vou dar continuidade ao processo que eu comecei na sua vida. Em nome de Jesus. Ele vai fazer isso na sua vida. Quem espera no Senhor recebe novas forças. Quando você espera no Senhor, você recebe novas forças. Quando você entende que a sua história está nas mãos de Deus, que Deus não perdeu o controle da sua história, no caminho, se por acaso você enfraquecer, Ele vai te fortalecer. A palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 40, versículo 31, é um texto bem conhecido da igreja. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, eita glória, caminham e não se fadigam. Aqueles que esperam no Senhor têm suas forças renovadas. Por que o texto está dizendo que tem suas forças renovadas? É porque vai haver momento no processo em que nossas forças vão ser enfraquecidas. É natural isso acontecer. Mas se você espera no Senhor, Ele vai renovar as suas forças. Ele vai ativar você novamente. Ele vai injetar em você uma vacina de ânimo, de coragem novamente. Ele não vai deixar você para trás. Ele não esquece dos seus filhos. Ele não abandona os seus filhos. Ele tem um plano e esse plano Ele cumprirá. Porque a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela se cumpre em nossos corações. Aleluia. Glória a Deus. A perseverança, meus irmãos, também produz maturidade. Quando você é perseverante diante das lutas, das dificuldades, sabendo que você está no processo Deus também não esqueceu de você. Ele está sempre ali. Às vezes nós pensamos que Deus esqueceu. Quando nós olhamos sobre processo, vamos lembrar da história, sempre vem na minha memória a história de José do Egito. José do Egito, quando estava preso, lá na prisão, ele poderia pensar, Deus esqueceu da minha história. Eu estou num processo terrível. Eu estou dentro da prisão. Meus pais e meus irmãos não sei nem onde estão. Eu estou aqui na prisão. E agora, quem será de mim? Mas a Bíblia não fala que ele falou isso. A Bíblia só fala para nós que ele foi fiel, foi perseverante até o fim. E por causa da sua perseverança, a Bíblia diz que Deus honrou José. José deixou de ser um presidiário para ser o segundo homem do Egito, o governador do Egito. Por quê? Porque ele foi perseverante. Ele confiou que Deus estava conduzindo a sua história. A perseverança produz maturidade espiritual. Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, olha só, provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Observe o texto. Sabendo que a provação da vossa fé, quer dizer, vai haver provação, né? Está afirmando, sabemos que a provação da vossa fé, então vai haver provação. Uma vez confirmada, confirmado o quê? Você venceu, você foi forte. Você perseverou, você não desanimou, você não tomou uma atitude precipitada. Deus te provou, você foi firme. Não, as promessas do Senhor são grandes para a minha vida. Não vou desanimar. Não é esse vento que vai me atrapalhar. Não é essa circunstância que vai me tirar o foco. Você foi confirmado pelo Senhor. A partir disso, confirmou em você o que? Produziu a perseverança. Você cada vez mais vai ser perseverante. Quanto mais você vence as provas, mais confirmação vem sobre a sua vida, mais perseverança vem sobre a sua vida. Olha, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada de
deficiência. Quer dizer, quando você passa pela prova, Deus olha para você com olhares de perfeição, de integridade. Ele é íntegro, Ele é justo. Como Ele disse para Jó: olhaste o meu servo Jó, um homem íntegro, porque ele era um homem batalhador, ele era um homem perseverante, ele não desanimava, ele sabia enfrentar as situações, ele não estava esperando só coisas boas, como ele diz no seu texto: olha, nu eu vim da minha mãe, nu eu voltarei, glorificado seja o nome do Senhor. Jó perdeu tudo o que ele tinha, mas mesmo assim ele glorificava a Deus, ele foi perseverante, aleluia, porque Jó sabia que Deus tinha o controle da sua história. A sua história estava nas mãos de Deus, e a nossa história está nas mãos de Deus, aleluia. O que Deus quer que nós façamos nessa noite, filho, seja perseverante, porque os meus planos são maiores. Quando Deus está dizendo assim, seja perseverante, porque, querido, porque nós vamos passar por algumas dificuldades, mas Ele estará conosco, Ele não nos abandona, aleluia. A pergunta para a nossa reflexão nesse segundo ponto: tenho confiado no processo de Deus? Ou eu estou tentando colher antes do tempo determinado por Ele? Olha que pergunta. Você tem confiado no processo de Deus? Ou você tem tentado colher antes do tempo determinado por Deus? Às vezes nós queremos colher antes. Às vezes a planta malemar começou a crescer, você já quer colher os frutos. Temos que esperar o processo, aleluia. E quando nós esperamos o processo, nós colhemos os melhores frutos. Tenho uma experiência para contar sobre isso. Nós plantamos um pé de mamão lá em casa, aquela terra dura, e eu plantei todo dia. Teve uma irmã Letícia aí, eu já falei o nome, uma Letícia Moedas, viu os mamãozinhos crescendo lá, madurinho, já deu vontade de pegar os mamãos. Falei: não pega meus mamãozinhos não, tá lá crescendo os mamãos. Eu fui viajar, os mamãozinhos amarelando, né? E nós loucos para pegar os mamãos fora de hora. Acabou que eu peguei um mamão fora de hora, tá aqui, confirmou a palavra. Peguei o mamão fora de hora. Quando eu fui, deixei lá, o mamão apodreceu, mas não amadureceu. Peguei o fruto fora de hora. Eu falei mesmo: mas será que esse pé de mamão não presta? Não, nós fomos precipitados. O mamão estava produzindo ainda, ele estava se enchendo. Deu um amarelãozinho, mas o amarelãozinho era do sol, não era que estava madurando. Eu achei que ele já estava madurando. E aí nós já colhemos aquele mamão, colocamos na vasilha, estamos ali esperando. Será que vai madurar? Apodreceu e não madurou. Aí teve um que nós cortamos duro com um pau. Falei: mas esse mamão não presta, né? Aí quando é agora, nós esperamos o processo. Teve outro lá: vamos deixar ele aí, amor, deixa ele madurar aí, só se cair para nós pegar. Aí ele madurou, nós pegamos certinho, madurou certinho, macio, né? Comemos o mamão. Falei: aí ó, tá aí a explicação do processo. Quando nós precipitamos, queremos colher os frutos antes da hora, nós corremos o risco de perder a bênção. Temos que esperar o processo. Amém? Tudo tem um tempo determinado por Deus. Se eu fosse mais entendido da agricultura, talvez eu não teria pegado aquele mamão. Por ter perguntado para o Luan, que entende de agricultura: ô Luan, e aí, eu posso pegar esse mamão ou não posso pegar esse mamão? O mamão estava amarelo, mas amarelo do sol, não era amarelo que estava maduro. E aí acabei comendo mamão duro. Joguei fora, daqui vai comer mamão duro. E agora está produzindo lá, mas tem uns 4 mamãozinhos lá. Está uma bênção. E daqui a pouco nós vamos comer mais mamão. Glória a Deus. Então, a questão é: tenho confiado no processo? Ou estou tentando colher antes do tempo determinado por Deus? Quando nós tentamos colher antes do tempo determinado, nós erramos, nós fracassamos, porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E não pense você que o processo é fácil. Amém, irmãos? O processo é doloroso, mas se Deus está com você, você vai vencer. Se você estiver atento à voz de Deus, você vai vencer. Glória a Deus. Por que você vai vencer? Porque as palavras de Deus são verdadeiras. Em terceiro e último lugar, Deus não perdeu o controle também das promessas que Ele fez. Diga assim: promessas que Deus fez. Isaías capítulo 55, versículo 11 diz assim: assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que enviei. Ela cumprirá. Aleluia. Ela cumprirá. Quer dizer, Deus não perdeu o controle da sua promessa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas no tempo, nós não podemos colher o fruto antes da hora.
Os judeus, trazendo aqui a conexão com o povo de Israel, os judeus poderiam duvidar das promessas divinas, porque eles estavam escravizados, por causa das circunstâncias que eles estavam vivendo, difíceis. Mas Deus garante na sua palavra, que Ele não falharia, a restauração viria. Por quê? Porque Ele havia decretado. Deus havia decretado através do profeta Isaías, 150 anos antes: ei, eu vou tirar vocês daí. É um período apenas, não é um processo para toda a vida. O processo tem um limite, tem um tempo, aleluia. Nas nossas vidas também é a mesma coisa, meus irmãos. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, os sentimentos mudam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Às vezes você está caminhando com alguma pessoa, os pensamentos dela mudam, as atitudes delas mudam, mas a palavra de Deus não muda. Às vezes você está numa empresa, o patrão muda de patrão, muda de funcionário, mas Deus continua o mesmo, Ele continua agindo na sua história, Ele está cuidando de você. Não são as pessoas que vão determinar a sua história, é Deus que já determinou a sua história. E Ele está no controle da sua vida, aleluia. Ele tem coisas maravilhosas para entregar para você. Deus é fiel ao que Ele promete. Diga comigo, Deus é fiel ao que Ele promete. Hebreus no capítulo 10 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guarda firme a promessa. Qual foi a promessa que Deus fez na sua vida? Qual foi a promessa que Deus colocou no seu coração? O que você espera de Deus? Aquilo que você espera de Deus, Ele vai cumprir. E uma das coisas, ou a melhor coisa, a principal coisa que nós esperamos, é a volta de Jesus. Diga comigo, a volta de Jesus, a consumação, o reino de Cristo. É isso que precisa alegrar o seu coração. Do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a salvação da nossa alma? Do que adianta nós sermos milionários e bilionárias e nós perdemos a salvação da nossa alma? O que vai motivar o seu coração tem que ser isso, o reino de Cristo. Por isso que o livro está dizendo: guardemos firmes a confissão da esperança. Qual que é a esperança? A volta de Cristo. Qual que é a esperança, pastor? É a consumação dos séculos, é a vinda do Filho do Homem, é o estabelecimento do seu reino. Nós não podemos vacilar, porque aquele que prometeu é fiel. Ele vai cumprir, Ele vai voltar, Ele vai estabelecer o seu reino. Da mesma forma eu posso dizer, aquilo que Ele prometeu também na sua vida aqui na terra, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para estabelecer. É Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta, é Ele que quebra as muralhas, é Ele que derruba as correntes, enfim, é Ele que faz acontecer sobre a sua vida. Você precisa crer nisso. Ele não perdeu o controle da sua história. Nenhuma promessa de Deus cai por terra. Nenhuma promessa de Deus cai por terra. Deus completa a obra que começou sobre a sua vida. Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a obra há de cumprir até a vinda de Cristo Jesus. Quer dizer que tem um tempo, tem um processo. Você precisa esperar o processo. E uma pergunta que eu faço para a igreja: a minha confiança, a sua confiança, ela está baseada nas dificuldades que você enfrenta, ou na fidelidade daquele que fez a promessa? Onde está a sua confiança? Está baseado nas suas dificuldades, ou está baseado na fidelidade daquele que fez todas as coisas? Confie em Deus, irmãos. Confie na palavra de Deus. Israel precisou aprender que o exílio não era o fim da sua história. Você precisa aprender também que a dificuldade que você está enfrentando não é o fim da sua história. José do Egito precisou aprender que a prisão não era o fim da sua história. Você precisa aprender que a situação difícil que você está enfrentando não é o fim da sua história. Davi também precisou aprender que a caverna não era o fim da sua história. Ele passou um tempo na caverna.
Você também precisa entender que talvez a caverna que você esteja vivendo, a dificuldade que você esteja vivendo, não é o fim da sua história. Você está vivendo um processo. Os discípulos precisaram aprender que a cruz não era o fim da história. Quando eles viram Cristo crucificado, muitos deles desanimaram, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia e apareceu para eles e alegraram o coração deles. Quer dizer que muitas das vezes ou sempre, as situações difíceis que nós enfrentamos não é o fim da história, é o recomeço de uma nova vida em Cristo Jesus. Você precisa acreditar que os caminhos do Senhor não são os seus caminhos, e os pensamentos do Senhor não são os seus pensamentos. Deus não perdeu o controle da nossa história. Ele continua firme, inabalável, escrevendo cada capítulo segundo o seu propósito eterno. Esta conclusão narra muito bem: Deus não perdeu o controle da sua história. Amém? Vamos ficar de pé.